Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio de iPod. Hoje eu tô aqui para apresentar para vocês um ídolo recente da minha rotina e dos dias que eu passo assistindo conteúdo nerd. Eu quero que vocês conheçam um cara que já está com mais de 680 mil inscritos no YouTube, que faz um conteúdo de qualidade, roteirista, apresentador. Você vai conhecer o nome dele e muito mais aqui no episódio de hoje, mas primeiro eu quero agradecer os nossos patrocinadores, a Cruzeiro do Sul do Polo de Americana Centro, que faz com que a gente sempre tenha o melhor conteúdo, da melhor qualidade e que pode compartilhar com vocês. Se vocês quiserem um curso, algo que faça uma mudança abrupta ou algo que você queira realmente desenvolver na vida de vocês, procure cursos na Cruzeiro do Sul, virtual do Polo de Americana, tá bom? E agora, sem mais delongas, porque eu já tô no terceiro take aqui, eu falo mesmo, não tem problema. Eu fiquei um pouco nervoso com a presença do cara, porque, de fato, ele se tornou um ídolo recente, eu não conhecia, descobri que é da mesma cidade que eu. E Rino Félix, muito prazer, muito obrigado por estar aqui. Pode se apresentar pro pessoal. Valeu pelo convite, prazer todo meu. Para quem não me conhece, eu sou Rino Félix, do canal Nerd All Stars no YouTube. Já fez 9 anos que eu tô aí nessa internet falando sobre quadrinhos, filmes, séries, jogos, e animes e tudo que é cultura pop por aí. Perfeito. E, gente, eu tô aqui, cara, pensando em como que eu ia começar esse episódio. Eu queria dizer pra vocês, primeiro, que ele é um grande fã de Zelda, que pra mim é a maior franquia de games do mundo. Pra mim também. Então estamos aqui alinhados já. Quem não gosta de Zelda pode deixar aqui. Pode ir embora, fecha o vídeo. Exatamente, por favor. Não nos ofenda com a sua presença. Cara, Zelda pra mim realmente começou, e a gente vai falar sobre isso. Eu teria um episódio só disso, sinceramente. Mas foi também o que deu destaque, né? Não somente a sua carreira, que é brilhante, e muitas outras carreiras. Acredito que a Nintendo, por si só, tem uma carreira especificamente dedicada a Zelda, né? Mas vamos começar falando de Rino Félix. Vamos começar a falar do seu canal. Quem é você? Como você começou? Eu queria que você trouxesse primeiro pra gente os meandros e os pequenos passos que você deu quando você estava começando com o seu canal. É legal falar o que você comentou no começo, né? Que alguém da nossa cidade e tal. Porque muita gente acha que youtuber que tem número ou qualquer coisa do tipo é só de São Paulo, né? Exato. É muito bizarro quando alguém me encontra por aqui na cidade e fala assim, nossa, mas o que você tá fazendo aqui? Eu moro aqui, eu sou daqui. Sim. Mas na cabeça das pessoas tem isso, né? De que o youtuber, para ele fazer sucesso, para ele ter números e ter influência, ele tem que ser de São Paulo, sei lá, do Rio de Janeiro, qualquer coisa, qualquer capital grande. Sim. E não necessariamente. A Americana não é nenhuma cidade tão grande assim, não é uma cidade pequena também, mas não é um polo grande de fato, de entretenimento, de nada do tipo, né? Sim. Então, o meu começo foi mais ou menos que por hobby. Começou totalmente com hobby. Eu tinha já um conhecimento sobre os assuntos. Eu trabalhei minha vida inteira em empresa, principalmente empresa de TI. E sempre quando tinha algum lançamento de jogo, qualquer coisa do tipo, eu era o primeiro a ir atrás. Eu ia atrás das notícias, eu ia atrás do jogo, eu jogava. E assim, as pessoas, quando queriam saber sobre aquele assunto, perguntavam para mim. Certo. Então eu já tinha esse tipo de... Deixa eu te falar sobre o que se trata. Sim. Deixa eu te contar um pouquinho sobre isso. E aí, com o tempo, chegando numa época que foi ali no lançamento do Guerra Civil da Marvel. Nossa. Do filme Guerra Civil. Foi uma época que a galera começou a falar, nossa, mas tem um quadrinho que chama Guerra Civil também? Será que o filme vai ser baseado no quadrinho? E aí eu contava a história do quadrinho para essas pessoas. As pessoas falavam, nossa, que legal que é essa história. E aí eu falei, por que não usar isso em algum meio que mais gente vai conhecer essa história? Para quando for assistir esse filme, já conhece a história do quadrinho, pelo menos para ter uma base, né? Sim. E aí veio meio que a ideia de fazer um vídeo. Aí eu criei o canal baseado nessa ideia. Então a ideia era usar tudo que eu já tinha de conhecimento do mundo nerd e colocar isso no mundo. Então colocar em vídeo no YouTube. E acabou virando cada vez mais visualização, cada vez mais inscrito, e aí cada vez mais temas, cada vez mais assuntos, e aí o canal foi crescendo. Hoje já fez 9 anos e é o que é. 9 anos.
E assim, gente, pra quem não conhece o canal Nerd All Stars, vai procurar aí, dá uma olhada, porque tem muito conteúdo bom. Eu, como falei, fã de Zelda, achei muito conteúdo bacana, condizente com o que eu amo, mas tem muito quadrinho, tem sobre os filmes, tem review, tem, o cara tá fazendo um trabalho aí digno de nota 10, né? Vou falar, porque digno de nota às vezes pode ser, né? Depende da nota. Bom, vamos falar nota 10 aí. Mas, sinceramente, é interessante como o conceito de nerd, né, cara, ele ganhou uma conotação positiva, eu diria recentemente, nos últimos 10 anos. A Marvel ajudou muito, né? Ajudou. A Marvel com os filmes, principalmente no começo, até 2017, 2018 ali, quando terminou a fase Endgame, Guerra Infinita, foi bem um ponto positivo para os nerds. Sim. Mas realmente, antigamente tinha uma conotação meio, o nerd ali, o nerdão ali. Né? Essa conotação pejorativa, ela se desfez com a ajuda da Marvel, com a ajuda de outras, né, empresas que fizeram... Acho que foi um movimento mesmo, né, que a gente pode falar. Entrou o CCXP também, muita coisa que chegou pra gente de fora, né, que a gente também não tinha tanto acesso. Tudo bem que a internet tá aí desde 86, né, mas assim, a questão de você divulgar conteúdo dessa forma com o YouTube, com o Instagram, acho que foi muito mais recente. Você é presente no Instagram bastante, imagino eu, mas no YouTube é que você tem a sua massa ali, a sua comunidade, né? E a gente tava conversando sobre isso, antes de você ser youtuber, né? Antes de você conseguir essa comunidade que realmente te acompanha, te ajuda, o que você fazia? Você é formado em jogos digitais? Eu me formei em jogos digitais. Eu fiz o canal em 2015. Eu já estava na faculdade. E eu terminei a faculdade em 2016. Nesse meio tempo que eu fazia a faculdade, eu trabalhava numa empresa de TI. Sim. Eu trabalho desde que eu tinha 13 anos de idade, fazendo várias coisas diferentes, mas o último emprego em si foi numa empresa de TI. Uhum. E aí, quando chegou essa época de final de faculdade, que eu já comecei a ter um pouquinho mais de tempo, foi onde eu meio que criei o canal. Já foi na época, tipo assim, TCC, sabe? Sim. Vamos focar só no... Porque eu acabei o curso, basicamente, e fiquei só com o TCC pendente. Então, eu tinha um pouco mais de tempo. E aí que veio o tempo para criar o canal. Certo. Mas o curso de jogos eu me formei, sou formado em desenvolvimento de jogos digitais, mas ao mesmo tempo fiz alguns outros cursos de design de games. E esse curso me ajudou muito. Certo. Porque esse curso, ele era mais completo na relação de criação como um todo de um jogo. E uma das partes mais importantes para criar um jogo é roteiro. Perfeito. Então, criação de mundo, criação de personagem, roteiro, narrativa, o que é roteiro, o que é narrativa, o que é fotografia. Que muita gente fala, esse filme tem uma fotografia muito bonita. O que é a fotografia? É a cor que eles estão usando? Não, não é. Tem todo um porquê, como é a iluminação, o que está acontecendo nessa cena, o enquadramento. Então, o curso de jogos me ajudou para isso. E aí eu consegui usar tudo isso no canal, na criação dos roteiros para os vídeos, seja para contar uma história, seja para falar sobre uma opinião de um filme, uma série, qualquer coisa do tipo. Então, me trouxe essa visão um pouco mais técnica, né? Sim. E quando você fez a sua formação em jogos digitais, você tinha a pretensão de trabalhar com essa área de atuação? Ou na época foi algo, eu gosto muito disso, vou fazer e quem sabe? Então, na verdade, a minha pretensão maior com o curso de jogos era trabalhar em algum tipo de área criativa. Uhum. Em algum tipo de área criativa, principalmente visual. Certo. Eu gostava muito de criação 3D. Então, comecei a fazer alguns cursos também por fora, caçar tutorial para aprender mais como fazer modelagem 3D, esse tipo de coisa. Então, essa era a minha vontade. Por mais que o 3D para jogos é muito forte, a gente sabe que no Brasil é um pouco complicado trabalhar com isso em jogos. Sim. Mas o 3D é um recurso muito, muito grande. Muita gente usa, muita empresa usa, seja de entretenimento ou não. Certo. Então, muita empresa de arquitetura, se você vai ver, por exemplo, usa muito 3D. Então, a minha pretensão era, se algum dia eu conseguir trabalhar com jogos, perfeito, que é o que eu gosto. Uhum. Se algum momento eu conseguir trabalhar com isso que eu gosto, que é a parte gráfica 3D, em alguma outra empresa, pode ser também. Mas aí no meio do caminho veio o canal.
Entendi. E o seu canal, ele é de 2015. Quando foi que ele realmente tornou-se o que é hoje? Ele sempre teve um crescimento orgânico exponencial, assim. Ele sempre foi crescente, ele nunca deixou de crescer. Certo. Ele também nunca teve um boom do tipo, do nada. Ele nunca foi uma galera que veio assim, de um dia, da noite pro dia. Foi realmente todo dia fazendo conteúdo ali. Isso é muito importante. Porque às vezes tem muita gente que cresce com viral. Sim. E aí é um problema. Crescer com viral é um problema. Porque a galera ganha muita visualização, muito inscrito muito rápido. E para manter essa galera é o grande problema. É verdade. Então tem muito meme que você vê aí na internet. Que o cara ficou famoso porque fez um meme. Mas e depois desse meme? O cara desapareceu. Exato. Então, para mim foi muito importante ter esse crescimento exponencial. Esse crescimento que foi aos pouquinhos, mas foi constante. Então é uma galera que realmente gosta, que realmente fica. Tem gente que hoje comenta desde o começo do canal, que está até hoje assistindo. Mas a minha pretensão nunca foi realmente virar um trabalho. Certo. Isso acabou virando um trabalho em 2019. Uhum. Foi onde o canal já estava grande, já estava acho que com uns quase 300 mil inscritos. Uns 280 mais ou menos. E aí foi onde eu trabalhava numa empresa e eu fazia os vídeos pro canal. Certo. E aí eu comecei a pôr na balança. Falei, se eu sair daqui da empresa e ficar só com o canal, talvez eu consiga fazer esse canal crescer mais ainda. Certo. Então eu arrisquei já mais ou menos num ponto seguro. Então eu já estava num ponto que dava para sair da empresa. Eu não ia ficar na mão nem nada do tipo em questão financeira. Entendi. Mas foi meio que vamos arriscar para ver até onde vai. Aquele negócio, né, cara? Você só pula do barco quando você vê terra firme, né? Então, assim, você esperou chegar um pouquinho perto da orla ali e falou, agora dá pra pular. Exatamente. Não, bacana. E, sinceramente, eu acho que quem faz algo comedido, né, que vai fazer isso de forma correta, como você fez, seguiu o orgânico, foi ver o que seu público realmente queria assistir, eu acho que fazer com calma talvez seja uma das dicas que a gente pode deixar aqui, né? Não querer que tudo aconteça atropelado, né? Então, tem muita gente que desiste, né, no começo. Sim. E a galera faz um vídeo, 2, 3, e aí de repente, putz, não tá indo bem o terceiro, não tá indo bem o quarto. Mas se você não insistir, não vai crescer. Vai continuar naquela e vai acabar. Sim. Então, você, às vezes, a internet em si é uma aposta. Você joga uma carta lá e pode dar certo, como pode não dar certo. Então tem muito vídeo que até hoje eu faço pensando que vai dar muita visualização esse vídeo aqui. Nossa, esse vídeo tá muito bem feito, tá muito bem roteirizado, muito bem editado. E aí você posta o vídeo, ele vai muito mal de visualização. Sim. Aí você fala, meu Deus, o que aconteceu? Aí você posta um outro que é, sei lá, liga a câmera e fala qualquer coisa e de repente bomba esse vídeo. Então, às vezes são apostas que você vai dando, você vai jogando e uma outra acaba dando certo. Eu gosto de uma análise, na verdade, uma analogia, que é Thomas Edison é conhecido por ter feito a lâmpada, né? Mas ele, na verdade, é um inventor de milhares de outras invenções. Cara, você vai ser conhecido por uma ou duas coisas no máximo, né? O que você faz de melhor, de fato, pela sua voz, pela sua expressividade. Você, enquanto apresentador e roteirista, que faz muito bem, é provável que você ganhe essa notoriedade mesmo. Mas assim, do que, quando, como... não importa. Até o Silvio Santos, né, a gente costuma brincar, ele podia vender o que ele quisesse, ele podia falar sobre o que ele quisesse, as pessoas estavam ali pelo que ele desenvolveu, né, pela fala que ele tinha. Né? É o que você falou de às vezes, você é lembrado por alguma coisa. Eu já fiz mais de 1.000 e poucos vídeos. Meu Deus. Tem a contagem no YouTube e eu lembro de eu fazer um post sobre, passou dos 1.000 vídeos. Sim. Então eu sei que já passou, não lembro que número exato tá, mas eu sei que já foram mais de 1.000 vídeos. Mas assim, tem assuntos que marcam. Então, por exemplo, quando acontece alguma coisa com o Sandman, por exemplo, a galera já lembra de mim, me marca em postagem, qualquer coisa do tipo. Invencível, que é um quadrinho que eu fiz, que teve animação e tudo mais. Sim. Eu fiz todo o quadrinho de Invencível, foram mais de 35 vídeos sobre a série, então assim, acabou ficando marcado também no canal. Zelda também é um assunto que quando acontece alguma coisa as pessoas me marcam, então você acaba ficando marcado por alguns assuntos. Sim. Mas eu não fiz só isso, né? Eu já fiz mais de 1.000 vídeos, mais de 1.000 assuntos. Cara, isso é maravilhoso, porque assim, eu que tenho podcast aqui, eu também tento trazer uma pluralidade de assuntos.
Então, eu entendo como foi e é motivador pra mim, sinceramente, ver como você cresceu, porque a gente também se motiva no âmbito de, estou seguindo um caminho adequado, né? E é curioso como o mundo é pequeno também, porque você se formou em jogos digitais aqui em Americana? Sim, em Americana. Então, assim, provavelmente foi na mesma instituição de ensino que eu me formei, em segurança da informação. E outra coisa que a gente trabalhou na mesma empresa de TI por um determinado período. Então, assim, são caminhos muito parecidos, talvez, mas que eu admiro muito onde você já chegou e espero que chegue muito mais longe ainda, né? Que faça muito mais sucesso, porque, sinceramente, eu que sou fã do mundo nerd, sempre fui nerd, né? Gosto de RPG, gosto de anime, gosto de filme. Eu, às vezes, anseio por qualidade e eu não encontro. E eu agradeço você por trazer qualidade pra gente, porque você faz isso muito bem. Então, parabéns. Obrigado. Isso foi uma das coisas que, no começo do canal, eu sempre quis manter. Então, assim, você tem que se reinventar. Não dá pra ficar no mesmo jeito. São 9 anos. Não dá pra ser a mesma coisa do primeiro vídeo até o atual. Não. A qualidade de câmera muda, a qualidade de áudio muda, a qualidade da sua apresentação no vídeo muda. Se você pega meu primeiro vídeo, eu tenho vergonha de assistir. Mas você tem que ir se reinventando. Mas no meu caso, eu sempre quis me reinventar, mas não perder a essência. Perfeito. Então, a minha essência sempre foi, eu vou trazer um conteúdo de qualidade, não vai ser só ligar a câmera e falar qualquer baboseira. Uhum. Eu vou trazer um conteúdo com um roteiro bem escrito, com um assunto que vai agregar, pelo menos no entretenimento para alguém. Sim. A reinvenção vem, vou fazer agora um vídeo com uma lista, vou listar os melhores heróis. Antigamente eu não fazia, agora faço. Vou fazer um vídeo sobre as novidades que aconteceram no mundo nerd na semana, mas prezando com a qualidade. Então, eu acho que a essência tem que se manter. Esse é recente, né? O de news, eu já fiz uns 3 anos atrás, eu acho, meio que um teste. Certo. Mas, por outros motivos, eu acabei parando. Foquei em outros vídeos. E agora eu tô retomando esse vídeo de novidades aí, de news. E tá indo bem. Eu gostei, cara. É uma reinvenção do canal. É um negócio que eu vejo que muita gente procura. Uhum. E às vezes acha, igual você falou, um cara que só fala, liga a câmera e fala. E, cara, uma coisa que me aprisiona na internet, às vezes, que me dá vontade de explodir aquele lugar, é o fato das pessoas demorarem muito pra começar a falar sobre os temas. Você é um cara direto, meu. Isso é bom, porque você começa o vídeo, tá bom, tem uma coisa ou outra ali, sem problema nenhum. Só que o cara fica 5 minutos. Às vezes você, tudo bem, você pode passar. Mas, cara, toda essa introdução maçante é muito complicado, cara. Pra gente que quer consumir o conteúdo, é ruim demais. E enrolar no meio também, né? Nossa senhora, sim. Porque às vezes, no meu caso, por exemplo, seria até pior se eu enrolasse, porque um dos grandes focos do meu canal é contar a história. Sim. Eu pego o quadrinho e te conto a história inteira do quadrinho, ou de um jogo, a história inteira de um jogo. E já é uma história comprida, já é uma história longa. Você pega um jogo aí, sei lá, fiz o último Zelda, Tears of the Kingdom, ficou mais de, acho que 2 horas de vídeo. 2 horas de vídeo sem enrolação, só com as partes importantes, detalhadas. Se eu começasse a enrolar no meio, se eu começasse a fazer gracinha, eu ia te perder no meio do vídeo. Com certeza. Eu ia perder o fio da narrativa e você ia ficar, tipo, confuso, ia ficar enjoado, tipo, eu quero ver só a história, não quero ver esse cara enrolando no meio. Sim. Então tem que ter esse cuidado também. E, cara, pra quem não sabe, Zelda é um jogo da Nintendo, um jogo que há muito tempo tem fãs no mundo inteiro. Eu, particularmente, eu fui conhecer Zelda no Ocarina of Time, eu também. No Nintendo 64. Uhum. E, assim, juntamente com o Mario 64, pra mim são, assim, os 2 jogos que mais me chamaram a atenção, que eu joguei muito, muito mesmo. E hoje, se você me jogar pra jogar Zelda Ocarina of Time, eu literalmente sei jogar ele inteiro de cabo a rabo sem precisar olhar em lugar nenhum. Até o Templo da Água, pra quem conhece aí, sabe que é uma treta, né? Eu jogo uma vez por ano. Uma vez por ano. Pelo menos. É isso. Eu não podia pegar as férias que eu já jogava. Eu já colocava pra... Normalmente no meu aniversário. Olha só. Normalmente eu me dou presente de aniversário, eu jogo Ocarina of Time. E reza a lenda aí que vai rolar um remake. Então eu rezo todos os dias aí pra que tenha esse remake mesmo aí. Então, gostaria muito, mas não sei se esse rumor é muito, muito verdadeiro. Não, eu fico com alguns rumores, cara. Por exemplo, tem um The Lost Canvas dos Cavaleiros do Zodíaco,
que ainda existe esperança, entendeu? Mas assim, Cavaleiros do Zodíaco tem uma novidade boa. Pra quem gostava antigamente, eles vão trazer de volta um negócio que ficou parado há 20 anos, que é a tal da saga de Zeus. Caramba, cara. E aí diz a lenda não, já tá meio que oficial que tá voltando. Então, isso. A esperança é a última que morre. Exatamente. Você vê, cara, por exemplo, eu tava lá com Next Dimension, e aí, isso aqui é um prequel da saga de Zeus ou não é? Aí, de repente, vem uma notícia legal dessa daí, cara. Pô, eu fiquei lá. É que, assim, gente, pra quem é nerd, isso é maravilhoso, né? O público desse podcast nem é tão nerd, imagina eu. Mas ainda mais pra quem é nerd um pouco mais velho, né? Exato. Tem uma molecada mais nova que não pegou esse crescimento do nerd. Já pegou o nerd... Pronto. Pô, o nerd é legal. A gente, sei lá, eu tenho 37 anos. Certo. Eu acompanhei TV Manchete na época que a TV Manchete existia. Sim. Na época que a TV Manchete trouxe Cavaleiros do Zodíaco. Sim. Então eu acompanhei Cavaleiros do Zodíaco. E aí é diferente naquela época, quando você gostava de alguma coisa nerd, as pessoas falavam, ah lá o nerd. Exato. Hoje em dia a galera percebeu que é legal. Não tem problema gostar disso. Qual que é o problema de, sei lá, de uma pessoa de cosplay? Qual que é a diferença de um cosplay com um cara fantasiado no carnaval? Exato. Nenhuma. No Halloween, tanto faz. Mesma coisa. Exatamente, cara. E eu acho que, assim, isso é uma questão bacana socialmente, né? Porque a gente tá falando de aceitação. Sim. A gente tá falando de, não me importa quem é você, né? Como você se veste, como você age, obviamente, dentro dos limites da ética, né? Não tá fazendo mal pra ninguém. Exatamente. Qual o problema de gostar de Pokémon? Exatamente, cara. Não, inclusive, gente, eu fico vendo cartinha de Pokémon até hoje. E às vezes eu até comento isso. Minha esposa, cara, ela passa algumas vergonhas, porque ela ainda tem vergonha dos nerds. Mas na verdade é uma brincadeira que eu faço, porque assim, eu sou um cara muito nerd, mas a minha esposa, ela não tem essa veia nerd. Ela não consome esse tipo de conteúdo. Mas ela é muito parceira. Então assim, eu acompanho ela em algumas coisas e ela me acompanha nessas viagens minhas aí. Já fui em exposição de bonequinho dos Cavaleiros. Já foi, né, bonequinho, os caras já me mandam uma pedrada aqui, já action figure, né? Mas daí também tem que ter aquela noção do nerd extremista, né? Aí é um problema, porque às vezes o cara fica, ai meu Deus, não pode falar bonequinho. É um boneco, não tem problema. E o fandom da galera também, né? Nossa, tem uns que são complicados. Aí tem que encontrar o limite certo ali. Sim. E das franquias que a gente conversou, né? Então, Zelda, eu sei que você gosta muito de Batman, também Sandman. Eu queria saber como elas influenciaram você a se manter nesse mundo e quanta força ela te dá para que você continue construindo isso. Então, a gente falou bastante de Zelda, né? Zelda eu conheci na época do Ocarina of Time. O Ocarina of Time foi lançado em 1998. Isso. Eu conheci quando chegou no Brasil ali em 99, 2000 no máximo. Perfeito. E foi numa época que... Aquela época de locadora... Nossa, que você delícia. tinha que ir na locadora para alugar a fita. Sim. E eu ia na locadora, por exemplo, acho que era... Se você alugava na sexta, você devolvia só na segunda. Ou não, era no sábado. Era na sexta. Na sexta, devolvia na segunda. Isso aí. Sexta-feira de manhã, eu tava lá de bicicletinha, esperando abrir. E aí eu tinha um Nintendo 64, mas eu não tinha fita. Porque a fita era caro. E aí eu alugava sempre 2 jogos. Aí eu alugava jogos desconhecidos para conhecer os jogos. Sim. Foi nessa época que eu aprendi a terminar um jogo em 3 dias. Nossa, sim. Porque, né, tem que devolver depois. O povo fala de fazer speed, como é que fala? Speedrun. Speedrun, meu, a gente fazia já. Nem sabia o que era. E aí, na época, chegou o Zelda. Aí eu peguei pra alugar 2 fitas. A outra eu não lembro qual era, mas terminei. O Zelda não terminei. Aí, na outra semana, beleza, você devolve, né, na segunda. Rezava pro save Na lá. outra semana, fui lá... Não, e aí nunca tava, né? Nunca tava o save. Começa de novo. Vai. E aí, numa época que a gente não... Eu, pelo menos, não entendia inglês, porque eu era moleque ainda. Sim. Com um dicionário Aurélio do lado, assim, para tentar pegar uma palavra ou outra. E aí eu ia quase todo final de semana, alugava 2 fitas. Uma qualquer, desconhecida, e o Zelda. E aí começou. Aí eu comecei a entender a história. Aí eu comecei a passar um pouco mais. E aí você vai entendendo todo o significado dentro da história. Tudo que o personagem leva de heroísmo, a coragem que ele precisa ir, porque Zelda é baseado praticamente em 3 pontos, que é a coragem, poder e sabedoria. Então, assim, são 3 pontos
que você consegue levar isso para sua vida, né? Perfeito. Então, eu acabei pegando muito disso, dessa época, e acabei usando na vida. Então, você acaba levando para você também esses ensinamentos. Assim como você vai assistindo, nessa época eu assistia X-Men, Sim. a série animada de 96 na época, né? Uhum. O 97 é o novo agora. Assistia a série animada do Batman. Assistia os desenhos das Tartarugas Ninja. Sim. Então, todas essas coisas de entretenimento trazem uma mensagem de alguma forma. Então, essas mensagens a gente acaba levando para a vida. Se você está ali naquela época consumindo aquilo, ou se, mesmo que seja de outra época, você consome aquele conteúdo, você consegue, independente da sua idade, levar um pouco daquela mensagem para o resto da sua vida. Então, assim, por isso que hoje, talvez, para mim, Zelda é a franquia master dos jogos. Cara, eu adoro isso que você falou, porque vai muito em direção ao que eu acredito também. Esse consumo da arte para criar valores é muito insano, porque eu, com Zelda, eu tive essa mesma aproximação, sabe? Quando eu falava de coragem, de sabedoria, de poder, o poder, corriqueiramente, ele tá na mão do mal, né? O poder corrompe, né? Exatamente. Então, assim, cara, você consegue construir toda aquela base, né, até mesmo de análise social, e falar, poxa, cara, se eu for corajoso, eu posso almejar os meus objetivos aqui. Então, assim, pô, você melhor que ninguém, sabe todo o lore de Zelda, sabe toda a cronologia. Então, assim, gente, esse episódio não era pra ser um episódio de Zelda, mas se virar também não tem problema nenhum. Eu sempre falei, se eu tivesse um canal secundário, seria sobre Zelda. Cara. Porque, olha, pra falar de Zelda, eu sento aqui e falo até amanhã. Nossa, se você quiser alguém pra ficar lá perguntando. Mas, assim, sinceramente, a questão do nerd, né, dessa consciência que foi trazida pra que o nerd crescesse, eu não quero criar nenhum tipo de estereótipo, tá? Mas, assim, eu entendo que o nerd, normalmente, ele é uma pessoa que consome uma quantidade bastante grande de conteúdo motivacional. Porque, por exemplo, se for assistir um anime, Naruto, Dragon Ball, né, que normalmente são os shonens lá, né, que estão dentro de uma área de anime masculino jovem, né, que agora as mulheres consomem muito também, e isso aí também já... Que essa é uma separação japonesa. Exato. É o Japão que separou dessa forma. Isso, perfeito. E assim, hoje eu vejo que você tem umas linhas de história, meu, que, pô, dá pau em muito filme, em muito roteiro que você vê por aí, cara. É que eu acho que, dependendo da idade, é mais acessível. Sim. É muito mais acessível para uma criança assistir um Dragon Ball do que assistir um, sei lá, Poderoso Chefão. Exato. Não tem como, né? entendeu? Exato. Então, assim, você, desde criança, pegar esse tipo de entretenimento, tem os valores ali dentro. Sim. E aí a criança já vai crescendo com aquilo. Não necessariamente o nerd tem mais isso do que outras pessoas, não é isso. Exato. Mas para quem gosta desses assuntos, acaba pegando desses assuntos. Então, o entretenimento meio que já vem junto com isso. Eu concordo. Agora, sim, indo pro lado da atividade youtuber mesmo, né? Como roteirista, como apresentador, como que você se desenvolveu? Você fez curso para roteiro? Como que foi isso? Nada. Na verdade, o único curso assim que dá para falar que me ajudou foi o curso de jogos, onde eu entendi mais a estrutura de roteiro, estrutura de narrativa, estrutura visual, de fotografia e tudo mais. Mas foi com o tempo, total. Meu primeiro vídeo, assim, era uma pessoa totalmente introvertida. Eu ainda sou bastante introvertido, mas eu peguei o costume. Sim. Então, o costume de falar com uma câmera, o costume de falar com alguém. Eu falava muito mais baixo, até a postura era diferente. Se você pega meus primeiros vídeos, parece que eu tô com sono falando. Entendi. Mas é porque eu não sabia lidar com uma câmera. Eu não sabia falar com o microfone na minha frente olhando para uma câmera. Era esquisito. Mas com o tempo vem o costume, vem a prática. Sim, perfeito, cara. E eu entendo do que você tá falando, porque eu também não fiz nenhum curso, tô aqui aprendendo na marra, errando, né? E quando eu falei que a gente começou aqui com o Take 3, eu tava nervoso, gente. Porque não é todo dia que você recebe uma pessoa que já tá fazendo isso há muito mais tempo do que você e que você tá se inspirando. Então, é muito comum que a gente olhe para os nossos ídolos, né, e conheça, e aí tem aquela coisa assim, né, nunca conheça seus heróis, né? Não que você seja, de fato, um herói, mas você é uma pessoa que me referencia. Eu gosto de ter referências, né? Então, a partir do momento que você faz um trabalho de qualidade, você vira referência para mim. E você sendo essa referência, cara, eu fiquei aqui e falei, gente, eu não vou conseguir começar esse episódio.
E é engraçado você falar que você é introvertido, né? Tem toda essa personalidade. Porque eu sempre me julguei uma pessoa extrovertida. E aí eu me coloquei agora no papel do introvertido. Então, assim, é uma dinâmica. Mas foi o que eu falei também em off aqui. Eu já tô acostumado, já fiz isso há quase 10 anos. Então, assim, falar com o microfone, já tô quase 10 anos que eu tô fazendo isso. Exato. Então, pra mim, já virou um negócio fácil. No começo não era. Então, assim, eu demorei bastante tempo e cada dia eu vejo o vídeo, sei lá, do ano passado e eu já acho diferente. Eu entendo. Então, parece que a cada dia, cada vídeo vai mudando alguma coisa, vai mudando a postura, vai mudando o jeito de falar. Você aprende a falar. Sim. Aquela história de que o cara que vai cantar, ele tem que pegar o ar do diafragma e não só da garganta, né? Para fazer um vídeo, a mesma coisa. Você não pode fazer um vídeo só falando aqui, baixinho. Você começa a se impor aqui e a mudança é diferente. A sua postura muda na voz, muda até na mensagem que você quer passar no vídeo. Sim. Porque se você não falar com propriedade, mostrar que você realmente tem essa propriedade, quem está assistindo não vai comprar que você tem essa propriedade. Sim, de fato. Então faz muita diferença. E eu entendo que você, dentro da sua concepção, você faz as análises baseadas também na sua opinião. Sim. Né? Então, assim, o importante quando você expressa a sua opinião é que ela seja embasada primeiro, né? Obviamente tem algum conteúdo ali que esteja embasando aquela teoria, aquela ideia ou até mesmo aquele fato. Mas é interessante que às vezes você entra em alguns canais aí que o cara fala bem pra caramba. Só que ele criou alguma coisa do nada ali, e aí ele cria muito factoide para que as pessoas comecem a falar sobre aquilo aleatoriamente, né? Às vezes a pessoa tem, né, já a postura e tal, mas fala qualquer coisa. Fala besteira. E você hoje usa uma infraestrutura própria, você criou isso... Desde sempre. Você mudou recentemente, não mudou? Eu mudei em janeiro. Eu passei 1 ano e 4 meses numa construção da minha casa. Certo. E em janeiro eu me mudei para casa e aí eu fiz um estúdio próprio para isso. Mas assim, sempre foi no meu quarto. O meu primeiro estúdio era com 2 cabeceiras, com uma caixa em cima, com luminária presa, com uma GoPro e com um celular gravando áudio. Certo. Assim, totalmente precário. Totalmente no improviso, um monte de fio grudado numa extensão. Era totalmente na gambiarra. Certo. O cenário era uma porta de guarda-roupa quebrada que eu coloquei na parede e fiz de prateleira. Era bem improvisado mesmo. Então começou desse jeito. E aí, a partir daí, foi cada vez mudando uma coisinha ou outra. Sim. Então, com o tempo, eu fui aprendendo a melhorar uma luz, melhorar um vídeo, melhorar o microfone, e aí eu fui mudando às vezes de casa. Eu morava num apartamento que era um quartinho minúsculo, que eu também usei para fazer cenário, uma das paredes, então eu já me mudei pensando como seria esse cenário. Nessa casa nova já me mudei, já construí pensando no escritório, aonde ficariam os cenários e tudo mais. E esse cenário cheio de colecionismo, eu queria dizer assim, primeiro que eu sou um fã de colecionismo também, mas isso começou antes ou depois do canal? De antes. Já era de antes. Inclusive, ultimamente eu tô mais tranquilo com relação a isso. Porque chega um ponto que você não tem nem onde pôr. Exatamente. E aí, hoje em dia, eu tô mais, assim, bem mais controlado. Mas antigamente, eu não tinha muito controle, não. Cara, eu tava com uma coleção de 50 e alguma coisa Cloth Myths, né, do Cavaleiros do Zodíaco. E eu tinha algumas caixas fechadas, lacradas, porque eu não tinha onde colocar. E eu acabei olhando para aquelas caixas tantas vezes que eu falei, quer saber? Eu não tô tendo tempo nem de fazer isso daqui, vou vender tudo. Vendi, cara, com uma dor no coração absurda. Mas eu falo pra minha esposa que quando possível, eu pretendo começar de novo, porque eu gosto, cara. O prazer de você receber a sua casa, assim, aí você já pensa num ambiente próprio. E é um negócio que você tira, às vezes você tira da caixa quando tira, né? Coloca lá e pronto. Você não faz mais nada com aquilo. Você só deixa lá, olhando. E vale, o Cloth Myth vale o que, R$800 hoje? Hoje tá caro. É muito caro atualmente. Mas é bonito de ver, né? É bonito. E assim, eu passava, sei lá, horas ali montando também, né? Quando é o Cloth Myth, quando não é uma estátua, né? Mas eu gosto da exposição. Uma coisa que um dia eu vou falir fazendo é comprando pop Funko.
cara. Eu já tive um pouco mais de fanatismo aí com o Funko, hoje em dia nem tanto. Por algum motivo específico? Não, eu perdi meio que o gosto, assim. Mas é que eu tenho um grande problema que se eu vou pegar um, por exemplo, vou pegar um Cavaleiro Zodíaco, eu não quero um só. Eu quero pelo menos os 5. E aí, se eu for pegar um de ouro, tem que ser pelo menos 12. Isso. Então, eu já evito. Eu vou por essa linha também, porque o Funko é assim, se você pega um, aí você vai olhar, eles têm, sei lá, 40 mil. Aí você fala, meu Deus, aí não tem condição. Aí eu meio que larguei mão. Pra não falir, entendi. Mas o quadrinho, por exemplo, que é o grande foco do canal, eu tenho mais de 3 mil quadrinhos em casa. Meu Deus. Então essa coleção é grande. E essa é a única coleção que continua crescendo. E tem coisa rara lá. Tem muita coisa rara. O problema é que não tá tendo mais espaço. Nossa, cara. Você precisa arrumar esse negócio no seu terraço, hein, meu? Então. Porque se entrar água nessa coleção aí, meu Deus do céu. Não, muito bom. E assim, cara, a gente tá indo por um caminho aqui que era exatamente o que eu queria trazer com o episódio, que primeiro é uma conversa nerd, né? E segundo, mostrar para quem tá assistindo aqui que existe todo um universo que talvez você desconheça. Sim. Existe um universo que você que gosta de culinária, que você que gosta de, sei lá, filmes, séries e tal, talvez não tenha explorado ainda e que é muito bacana, né? Porque eu falo assim, às vezes a pessoa ela tem um estigma ou um preconceito com o desenho, com o anime e tal, mas, cara, isso não é feito só para crianças. Sim, um dos maiores preconceitos que existem nesse mundo nerd aí, pelo menos no que eu tô inserido, na parte que eu tô inserida, porque o mundo nerd é gigantesco. Uhum. Na parte que eu tô inserido é o quadrinho. Porque o quadrinho, pelo menos no Brasil, ainda tem aquele estigma do gibizinho da Turma da Mônica. Sim. Então, assim, Turma da Mônica é um quadrinho. Mas Watchmen também é um quadrinho. Sandman também é um quadrinho. E aí você pega Maus, que é uma história, assim, absurdamente adulta e cabeça. Uhum. São coisas que são quase literaturas. Então, quadrinho é uma arte. Assim como a literatura é uma arte, assim como o cinema é uma arte. Sim. Então, tem o público infantil, juvenil, adulto dentro dessa própria arte. Assim como o cinema tem filme para criança, para adulto e adolescente. Exatamente. E a gente tem a questão da faixa etária e tudo mais, que é de fato algo a ser olhado em tudo, né? Então, por exemplo, eu recebi aqui uma menina que, assim, ela é maravilhosa, a Gabriela Nobre também, né? Um beijo pra Gabi aí. Ela tá com 14 anos agora, ela tá escrevendo livro, ela tá curtindo demais essa dinâmica nerd, ela já assiste anime desde pequenininha, então ela gosta muito de My Hero Academia. Mas assim, eu vejo que ela tá se desenvolvendo de uma forma muito consciente porque os pais acompanham. Então assim, por mais que não seja, eu não gosto tanto quanto meu filho. Cara, se você fizer um acompanhamento correto, existem obras para todas as idades, existem coisas que são valiosas, inclusive, se você quiser, de repente, a gente trazer uma lição, né? Antigamente, é engraçado isso, porque antigamente a gente usava muito fábula, né? Uhum. A lebre e a tartaruga, o lobo e a ovelha. Hoje, você pode usar histórias em quadrinho, você pode usar... Porque tem valores ali. Sim. É só você achar, né? Sim, e tem muito. Exatamente. Tem muito. E o que você falou da faixa etária faz total sentido. E do acompanhamento dos pais, sim. O pai não precisa assistir junto, o pai não precisa ler junto, mas saber do que é, do que se trata. Exatamente. Uma criança pode ler esse quadrinho aqui, sei lá, que está escrito na capa, às vezes, para maiores de 18? Exatamente. Não vai colocar um filme que está escrito maior de 18 para uma criança de 7. Exato, tem que ter um Então, controle. tem que ter um controle ali dos pais também, né? Sim. E eu ia perguntar para você, como você faz a gestão no tempo, cara? Esse é um problema. Esse é um grande problema, porque os vídeos que eu faço são complexos. São. Principalmente em questão de roteiro. A edição também é complexa, mas a edição é um trabalho mecânico. É um trabalho manual. Você não precisa ser tão criativo no sentido de criar alguma coisa do nada. A edição vai criar em cima do que o vídeo já tá feito. Uhum. Mas o roteiro, normalmente, é uma criação quase do zero. Então, o roteiro você tem que estar com a cabeça fresca, estar com a cabeça limpa, pensando só naquilo. Se tem interrupção para voltar naquele fio da meada, é complicado. Então, o roteiro é muito complexo. Hoje em dia, eu tenho 3 vídeos, vamos falar assim, mais complexos no canal. Uhum.
E tô acrescentando mais 2, que são os de news, de novidades, que não precisam de um roteiro tão complexo. E eu demoro mais ou menos 2 dias por vídeo. Então, são 2 dias, 6 dias na semana para 3 vídeos complexos. Mais 2 vídeos que não tem um roteiro tão complexo seriam 8 dias. A semana tem 7. Alguma coisa está errada, né? Tem alguma coisa errada. Então, assim, o maior problema é esse. É saber lidar com o tempo. E aí eu começo a fazer uma jogadinha ali, né? Então, vai ter um vídeo grande na semana, sendo que os outros 2 vão ser uns vídeos curtos. Então, esses vídeos mais curtos, eu consigo fazer cada um em um dia. Então, aí eu já ganhei 2 dias desses daí. Consigo jogar esses 2 dias para o outro vídeo. Ou para conseguir ter um domingo tranquilo, pelo menos. Sim. Então, vai um pouco dessa jogadinha de assuntos. Eu ia fazer uma pergunta para você no sentido da saúde mental, né? Porque você trabalha em casa e isso não necessariamente é algo relevante de fato, né? Mas assim, falando num todo, você tem que ter uma pausa, você tem que saber os momentos da sua pausa, quando é melhor para você e tal. Mas eu queria entender essa relação que você tem com o trabalho e o hobby, né? Porque normalmente o pessoal fala assim, trabalhe com o que você gosta e nunca mais você vai trabalhar na vida. Ou trabalhe com o que você gosta e passe a odiá-lo, né? É o meio termo. Exato. É o meio do caminho aí. Eu tenho um problema que eu sou um pouco workaholic. Certo. Eu tô me policiando mais para ter um horário para parar de trabalhar no dia. Eu tô me policiando para não trabalhar de domingo, porque se deixar eu trabalho 24 horas por dia. É muito cansativo mentalmente. Sim. Não é um trabalho físico nem nada, é mental. Só que é um trabalho prazeroso, porque é um negócio que eu gosto de fazer. Sim. Então, assim, tem a parte que te cansa, tem a parte que, eu queria tanto jogar, sei lá, um jogo que acabou de lançar agora, mas eu não posso, porque eu tenho que jogar aquele outro jogo que eu vou fazer vídeo. Certo. Eu quero ler esse quadrinho aqui, mas eu não posso, eu tenho que ler aquele quadrinho que vai virar vídeo. Série, às vezes eu nem assisto série, eu vou assistir uma série nova aí, que acabou de lançar daqui 1 ano, porque enquanto isso eu estou fazendo outras coisas pro canal. Uhum. Então eu acabo deixando algumas coisas que eu quero de lado para focar nos assuntos do canal. Mas esses assuntos são assuntos que eu gosto. Que bom, né? Então eles entram nesse meio termo. É o hobby que eu gosto, mas é um trabalho. Sim. E essa condição que eu digo, porque assim, eu também tenho essa relação com o podcast, né? É uma coisa que eu gosto de fazer, é um hobby também. Só que eu me vejo em alguns momentos, por exemplo, 10 da noite, eu tô terminando um negócio aqui que eu preciso terminar e eu não queria estar fazendo isso agora, mas se eu não fizer agora, não vai sair na data que eu preciso e tal, né? Então, assim, eu acho que para quem tá começando, né, no mundo da criação de conteúdo aí, acho que você poderia, melhor do que eu, dar algumas dicas, obviamente. Tem muita gente que acha que é fácil no sentido de ligar a câmera e tá feito. Depende muito do assunto que você quer fazer, do estilo de vídeo que você quer fazer. Sim. Agora, vou fazer vídeo de dancinha do TikTok. Você realmente liga, dança e imagino que seja assim. Agora, você quer fazer um conteúdo com roteiro, com edição, com uma coisa mais elaborada, você vai precisar de tempo. Sim. Então, você vai ter que colocar isso na balança também. Quanto do seu tempo você está disposto a dar para esse trabalho? Porque seja o hobby ou não, é um trabalho, porque é trabalhoso. Então, vai muito sim do que você quer fazer, e aí vem o como você vai fazer. Eu acho que uma parte importante também é quando você começa a visualizar o retorno disso, né? Isso aí ajuda também, né? Porque uma coisa é você estar fazendo seus vídeos e não tendo um retorno financeiro, aí você acaba colocando, poxa, cara, mas tô colocando tanto esforço nisso, tanto tempo nisso e não tô vendo o retorno. Entendo que seja uma dificuldade, mas é assim o processo de todo mundo. Tem aí o ponto de, se você tá tendo um retorno, aliás, o YouTube hoje ele funciona da seguinte forma: quanto mais você faz, mais você acaba ganhando. Porque você recebe por visualização. Então, quanto mais vídeo você posta, e o YouTube quer que você faça o máximo de vídeos possíveis. Sim. Então, quanto mais você faz, mais você acaba ganhando. Okay. E aí vai do quanto você está disposto a dar de trabalho nisso. Sim. Então, se você não tem muito tempo e você está usando isso realmente só como um hobby,
consigo fazer isso 1 por semana, mas mantenha 1 por semana. Não faz 1 quando der vontade. Sim. Mantenha uma constante. Tá dando já um retorno. Como eu consigo mais retorno? Você vai ter que acabar fazendo mais. Então, você vai acabar tendo que desprender tempo de algumas outras coisas. Vou sair no meio da semana. Putz, não vou mais porque eu preciso fazer um vídeo para o outro dia. Exato. Então, isso acontece. É o condicionamento, cara. Na verdade, assim, né? A vida toda são escolhas que a gente faz, né? Isso, bifurcações que vão guiar a gente. Primeiro que, na minha concepção, o YouTube, ele virou um ambiente que tem vida própria, né? Então, assim, ali você tem uma comunidade, você tem as pessoas que se interrelacionam. Você mesmo disse que você já tem pessoas ali que fazem todo um trâmite de aprovação dos vídeos, de falar, olha, esse vídeo tá bom, vou divulgar e tudo mais, que te auxilia no marketing, né? Até basicamente é algo orgânico mesmo, mas, ao mesmo tempo, outras plataformas estão surgindo. Aí a minha pergunta para onde vai o Rino nessas... Você vai ficar com o YouTube? Deixa essas plataformas aparecerem por aí? TikTok? O que você vai fazer com isso? Então, aí tem 2 pontos, né? Ou você se reinventa, ou você fica onde você tá. Sim. Por um momento, eu fiquei um pouco evitando essas novas plataformas, essas novas abordagens da internet atualmente. Mas eu percebi que realmente você tem que se adaptar. Uhum. O mundo se adaptou a essa plataforma. Não adianta se você quer fazer parte, você tem que se adaptar à plataforma. Não é a plataforma que vai se adaptar a você. Sim. Então, o meu pensamento atual, nesse momento, eu vou produzir para essa plataforma da forma que eu gosto de fazer. Sim. Então, eu vou pegar algum tema, algum modelo de vídeo que eu gosto de fazer que encaixe nessa plataforma. Então, eu tenho que me adaptar a essa plataforma. Se eu quiser fazer parte disso, eu tenho que me adaptar a ela. Não dá para querer mudar a regra do jogo se você não é o dono do jogo. Sim, faz todo sentido, né? E eu, particularmente, eu tenho uma certa dificuldade com uma certa plataforma em específico, mas eu tô me policiando para poder voltar para lá e fazer alguma coisa decente ali, porque, cara, é uma dinâmica muito diferente do que eu tô acostumado. E como eu me policio muito também para consumo de rede social, porque, sinceramente, na minha concepção, a gente fica demais nisso, né? Eu, particularmente, tinha uma exceção, um excesso, na verdade, de consumo, e hoje eu consegui restringir. Então, assim, às vezes você fazer o conteúdo e consumir seu próprio conteúdo, eu não sei se você faz isso. Você consome os seus vídeos ou, uma vez editado, tá lá, vida que segue? É que o meu vídeo, eu já consumo ele muito quando eu produzo ele. Imagino. Porque eu tenho que fazer o roteiro. Aliás, eu consumo o produto, que seria, sei lá, o quadrinho. Sim. Eu leio o quadrinho. Aí depois eu tenho que fazer um roteiro em cima desse quadrinho. Depois eu tenho que gravar falando esse quadrinho. Já é a 3ª abordagem dele. Sim. Depois eu tenho que editar esse vídeo. É a 4ª. Quando eu termino de editar, eu reviso o vídeo. Então, são 5 vezes que eu vejo o meu próprio vídeo. Certo. Então, depois disso, eu não vejo mais. Mas eu consumo outros criadores que fazem coisas parecidas. Então, tem os criadores que eu gosto de seguir, eu continuo seguindo, mas às vezes eu quero ver, por exemplo, o que fulano está fazendo? O que ciclano, de repente, está fazendo que está dando certo? Aí você dá uma olhadinha aqui, uma olhadinha ali, acho que esse assunto a galera está gostando mais. Consigo adaptar isso para minha linguagem, para o meu canal? Consigo, então vamos. Bacana. Rino, a gente está chegando nos nossos momentos finais já. Foi um papo delicioso para mim, cara. Eu particularmente adoro o tema, adorei a tua presença. Você é um dos caras que a gente costuma dizer, conhecer os seus heróis faz sentido ainda, né? Porque vai totalmente contra a máxima de não conheça os seus heróis. Então, muito obrigado pela sua presença, pelo seu carisma, pela sua humildade. Você veio aqui com todo o seu espírito empreendedor, com o seu espírito de youtuber também, que, meu irmão é teu fã, então, assim, ele vai ficar muito feliz de te ver aqui já. Manda um abraço. O Joãozão aí, um abraço do Rino pra você. E eu queria que você deixasse pra gente uma mensagem final, algo que você acredite ou algo que você queira passar para essas novas gerações ou para quem consome o seu canal. Fica à vontade, por favor. Assim, tem uma frase que eu sempre usei, aliás, tem 2 frases que eu sempre usei para fazer qualquer coisa, mas principalmente o canal, que foi, se alguém consegue fazer, eu também consigo.
Então, se isso já existe de alguma maneira, eu também consigo fazer. Não é impossível você criar um canal nesse nicho. Dá certo um canal disso daqui, seja o assunto que for. Se já existe, é mais fácil ainda de dar certo. Então, se alguém fez, você também consegue fazer. E a segunda frase que leva junto é: se for para fazer, que seja bem feito. Então, se for para fazer meia boca, nem faz. Nem começa. Não. Se realmente você está disposto a fazer um canal, a fazer qualquer coisa, faça bem feito. Vai com toda a sua vontade mesmo, tudo que você tem de aprendizado, ou se você não tem esse aprendizado, vai atrás dele, vai atrás de pesquisa, vai atrás de estudo e coloca força nisso, porque se fazer de qualquer forma, você não vai se destacar mesmo. Perfeito. Gente, isso não são palavras apenas para desenvolvimento de criatividade, são palavras para a vida. Tudo que você coloca a sua energia, obviamente que cresce, que vai muito melhor. Então, as palavras do Rino, para mim, perfeitas para o nosso encerramento. Agradeço de novo a sua presença. Pessoal, agradeço a presença de vocês. Espero que vocês tenham curtido, conhecer o YouTube, um youtuber também muito famoso já, que já tem uma base de fãs e que com certeza vai crescer muito mais. E vocês vão ouvir falar ainda do Rino Félix e o seu canal Nerd All Stars por muitos e muitos anos. Então, gente, muito obrigado pela companhia de vocês. Espero vê-los novamente na semana que vem. E lembre-se sempre, I lead, you lead.